um assunto muito importante para a nossa categoria, bem como para todo servidor público do município de Goiânia, sobre a sua vida como servidor público municipal. Porque todo mundo entra e a gente sonha um dia em se aposentar, né? Cumprir a nossa missão, atender o chamamento do que nós fomos empossados, né? E um dia ter a sorte de poder aposentar. Só que política após política, governos após governos, as leis mudam. Então, para servidor público que entrou antes de mim, da minha turma, que é de 92, tinha um tratamento sobre aposentadoria. A minha turma, 92, já pegou uma outra lei. A turma que passou no concurso, depois disso foi 2000, 98, até 98, da minha turma até 98, é um tipo de conta, considerando idade. Aí o principal que a gente preocupa muito com paridade e integralidade, né? Isso é o que mais todo mundo preocupa. Às vezes trabalhar alguns anos a mais, a gente até aguenta. Mas aí, então, existem muitas dúvidas a respeito disso. E eu pedi o Goiânia Prev que nos indicasse um nome, um especialista que entendesse desse assunto para vir fazer uma palestra para nós. E eu já conheci essa pessoa e acredito que ele vai dar o recado, virou amigo nosso lá. Eu sou conselheiro no Goiânia Prev e ele é assessor lá do Goiânia Prev e assessora também o conselho do Goiânia Prev. Vamos receber aqui então o doutor Luiz Fernando. Muito obrigado, doutor Luiz Fernando, que ele vai primeiro expor para a turma toda quais são as modalidades de aposentadoria até hoje no município, e depois ele vai abrir para as perguntas, que eu sei que tem gente que tem algumas particularidades. Aposentadoria especial, está valendo? Eu averbei tempo do serviço público, eu averbei tempo do serviço privado, conta, escolas técnicas. Teve gente como eu, conseguia averbar tempo até da escola técnica. Então, tem muitos casos diferentes. E o doutor Luiz Fernando e a doutora Arlete também vem. Ela até segurei um pouco, porque ela disse que ia atrasar, mas ela vem, que ela também tem outras notícias sobre a aposentadoria especial para a gente. Tá? Doutor Luiz Fernando vai fazer a palestra aqui. A gente vai gravar também, para quem quiser assistir depois, ou até para vários colegas que não conseguiram vir. Falou, gente, essa palestra é importante. Vê se consegue gravar. Nós pedimos a autorização do doutor Luiz Fernando para gravar, ele permitiu, muito bem, e depois nós vamos tentar colocar essa matéria no YouTube, né, ô Carlos? Nosso artista ali de marketing e apresentação. Tatiane vai aqui ajudar o doutor Fernando, e depois, quando vocês abrirem para as perguntas, a gente vai coordenar aqui, levanta a mão, a Tatiane vai anotando os nomes aqui, e a gente vem aqui na frente para fazer a pergunta. Você prefere falar nesse microfone ou nesse aqui, Luiz Fernando? Isso aí? Está nas suas mãos. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-los pelo Dia do Auditor, né? Uma carreira tão relevante, tão digna e tão essencial para o município, né? Para o município de Goiânia. Eu me chamo Luiz Fernando, sou servidor efetivo do município também. Estou no Goiânia Prev desde 2013, né? Alguns dos senhores aqui eu conheço, né? Familiar. E já ocupei algumas cadeiras no Goiânia Prev, dentre elas, a maior parte do tempo eu estive como advogado setorial, né? Por muitos anos. E sou um entusiasta e tento, na medida do possível, estar estudando e atualizando sobre a matéria previdenciária. Então, para mim é um prazer, é uma satisfação estar aqui com os senhores, né? E eu pensei
em fazer uma apresentação, né, mas uma espécie de bate-papo com os senhores, né, porque eu vou passar algumas noções gerais de como está a nossa Previdência hoje, de como está distribuídos os benefícios previdenciários no âmbito do município, e em seguida a gente vai conversando no decorrer das dúvidas que forem surgindo, né. Então vamos lá. O município de Goiânia, assim como os demais entes da federação, passaram recentemente por uma reforma previdenciária que trouxe efeitos assim bem ruins para os servidores públicos a nível de Brasil. Essa reforma ela foi ocasionada pela Emenda Constitucional 103, que foi publicada em 13 de novembro de 2019, né? É uma reforma que a gente enxerga ela como um divisor de águas, porque, diferente de todas as demais reformas anteriores, ela trouxe algumas mudanças, principalmente no que concerne a benefícios previdenciários, que até então a tratativa era muito diferente, né? Então, o que acontecia até então? Vinha uma reforma, uma emenda constitucional, e essa emenda, a partir da publicação dela, ela tinha validade imediata e aplicação obrigatória para todos os entes, né, para todo mundo. E com essa reforma foi diferente. Ela trouxe uma possibilidade dos entes aderirem ou não à parte dela. Então, houve uma parte dessa emenda constitucional, dessa reforma, que foi de aplicação obrigatória, e outra parte de aplicação facultativa. Então, dentro daquilo que era obrigatório, o município hoje já está adequado, e em um ponto apenas está se adequando. Nos demais, nos pontos que eram facultativos e que está trazendo grandes prejuízos aí a nível de Brasil para os servidores públicos, o município de Goiânia não aderiu, né? E hoje eu não vejo, pelo menos no curto prazo, nenhuma tramitação, né, de projeto de lei para que ocorra essa adesão daquilo que é facultativo. Então, o que acontece? Um dos grandes pontos que essa emenda trouxe foi a mudança do que é custeado pelo regime de previdência. Então, até então, nós tínhamos os benefícios previdenciários, que eram as aposentadorias, pensão por morte, auxílio-doença, maternidade, o auxílio-reclusão e o salário-família. Esses benefícios eram todos custeados à conta da Previdência. Então, os servidores tinham descontado no seu contra-cheque aquela alíquota da contribuição previdenciária e, precisando de algum desses benefícios, eles eram suportados pelo Goiânia Prev, pela Previdência do município. A partir da emenda constitucional, os benefícios tidos como temporários, eles passaram à conta do Tesouro Municipal. Então, hoje, os benefícios que o Goiânia Prev arca para os senhores é aposentadoria e pensão por morte. Não que as regras dos outros benefícios tenham mudado. Para os servidores, isso não muda nada. O que muda é a conta, os recursos que vão pagar esse benefício, que antes eram aqueles descontados de nós servidores e complementado com a parte patronal, e hoje não é mais dessa forma. Então, hoje o Tesouro ele arca com os recursos do orçamento, esses benefícios, e o Goiânia Prev, através daquilo que é descontado dos servidores e mais a parte patronal, paga as aposentadorias e as pensões por morte. As alíquotas, como que funcionam as alíquotas hoje, né? Esse foi um dos pontos que a emenda constitucional trouxe de mudança, porque até então nós tínhamos uma alíquota previdenciária descontada dos servidores, que é o que a gente chama de alíquota consignada, que era de 11%, né? Então, a emenda constitucional 103, ela trouxe uma inovação nesse ponto, que é o seguinte: nenhum ente da federação pode ter uma alíquota diferente, menor do que aquela praticada na União.
Então, a alíquota hoje da União, dos servidores federais, ela é 14%. Então, todos os entes tiveram obrigatoriamente que fazer essa adequação. Então, por isso que a nossa alíquota passou para 14%. Isso aconteceu no ano de 2021, né? A lei foi publicada, a alteração ela foi feita em janeiro, mas por conta do princípio constitucional da noventena aplicada a tributos, isso só passou a viger, para nós o reflexo no nosso financeiro, só passou a acontecer a partir de maio de 2021. Então hoje nós pagamos 14%, e a alíquota patronal, aquilo que o município paga por nós, ela era de 16% até então, e houve uma elevação para 18%. Na verdade, um pouco antes, né, porque não foi nesse momento que houve essa alteração, ela já tinha acontecido lá com a Lei Complementar 312. Então, hoje, nós pagamos 14% e o município paga por nós os 18%. Outro ponto que a reforma da Previdência trouxe, que é obrigatório, é a implantação do regime de previdência complementar. Como que funciona essa questão? A Constituição, ela prevê que, a partir da publicação das alterações, os entes teriam um prazo de 2 anos para implementar o regime de previdência complementar dos servidores públicos. Então, o município de Goiânia, ele fez a sua primeira obrigação, que seria fazer uma criação do regime através de lei, e isso aconteceu através da nossa lei complementar, que gere a previdência do município, que é a Lei Complementar 312, onde lá existe um capítulo sobre a criação desse regime de previdência complementar. Então, como que funciona essa questão? Para os servidores que entraram no serviço público antes dessa emenda 103, não muda nada, né? Nós continuamos com o direito de aposentar com integralidade e com paridade, ou seja, aquilo que nós recebemos de remuneração que seja base de cálculo da contribuição previdenciária é o que nós teremos direito de aposentar, né? Com algumas diferenciações que eu vou falar mais na frente, que aí entra o conceito de integralidade e proventos integrais, né? Que há uma diferença que a gente vai explorar ela mais na frente. Mas aqui no ponto da previdência complementar, o que muda no cenário? Os servidores públicos que tomarem posse e entrarem em exercício, a partir do momento que essa estrutura de previdência complementar tiver efetivamente implantada, eles só poderão aposentar ou só poderão ter benefício previdenciário até o que se é pago no teto do regime geral de previdência, que hoje é 7.000 e alguma coisa, 7.400 e pouco. Então, em cima desse valor, as pessoas vão contribuir, vão ter garantido benefícios até esse valor. Sobre o que ultrapassar esse valor, as pessoas estarão vinculadas ao regime de previdência complementar, que é uma estrutura à parte, semelhante a uma previdência privada que todos nós hoje temos a opção de contratar em um banco privado, né? Qual é a data que você falou, a partir de qual data? Tá, a questão da data é o seguinte, a emenda constitucional ela trouxe essa obrigatoriedade, então ela foi publicada no dia 13 de novembro de 2019. Então, até 13 de novembro de 2021 seria o prazo para o município de Goiânia implementar a sua previdência complementar. Só que a Secretaria Nacional de Previdência, ela acabou flexibilizando um pouco essas regras, até por conta de eleição municipal que houve durante o período em que os entes deveriam estar fazendo essas tratativas. Então, devido ao complicador nacional, principalmente de aprovarem as leis nas câmaras ou assembleias, houve uma postergação desse prazo. E hoje, o município de Goiânia, nós temos a lei que criou essa estrutura, né? Só que não está em funcionamento ainda. Por quê? O município hoje, por conta da evolução das leis nesse aspecto,
o município não pode criar uma estrutura própria, a exemplo do IMAS, do Goiânia Prev, mais um órgão para gerir previdência complementar. Por quê? A Secretaria Nacional de Previdência baixou uma norma que somente aqueles entes que contem com mais de 10 mil participantes para a estrutura de regime de previdência complementar é que terão essa opção de criar uma entidade própria para gerir esse sistema. A outra opção seria aderir a uma entidade fechada de previdência complementar para que se faça a gestão disso, que é a possibilidade que está aberta hoje para o município. Então, como que nós estamos? Nós temos a lei que diz como que será a estrutura de previdência complementar e o município está realizando uns trabalhos para selecionar uma entidade fechada que vai gerir essa estrutura de previdência complementar. E nessa estrutura, o que é mais saudável hoje, que a gente tem visto a nível de Brasil, é que isso seja gerido por um banco oficial, né? Então, é algo que não está concretizado ainda, né? Houve uma flexibilização de datas, está em aberto, né? Mas o município está em vias de fazer essa implementação. Então, somente a partir do momento que o município efetivamente implementar, as pessoas novas que entrarem via concurso público é que participarão dessa estrutura. O que é que isso poderá nos afetar no futuro? Nós, servidores que aqui estamos já. A exemplo do que aconteceu lá na União, nós poderemos ter a opção de participar também dessa estrutura. O município vai dar essa opção para os servidores que hoje estão trabalhando, né? Mas isso não significa que para nós isso seja obrigatório. Então, lá na União, por exemplo, vários servidores fizeram as suas contas particulares, o seu planejamento previdenciário e chegaram à conclusão que era produtivo, que era viável eles estarem inseridos. Outros falaram, não, nas minhas contas, isso para mim, para a minha realidade, eu entrei em tal data, eu tenho direito à integralidade, eu tenho direito à paridade, então por isso eu não quero participar. Então, houve uma quantidade relevante de servidores que ingressaram no sistema, mas houve aqueles também que não quiseram participar porque viram que não tinha viabilidade. Então, assim, esse é o cenário da Previdência Complementar para nós hoje e que, com certeza, nós teremos novidades aí nos próximos meses. Para os novos ingressantes, isso será obrigatório, né? A adesão é automática, só que eles terão um prazo para permanecerem ou não. Então, todo mundo que passar em concurso, a partir do momento da implementação, eles estarão já, né? E terão, que isso está contemplado na lei também, eles terão um prazo de 90 dias para decidirem se permanecerão no plano ou se querem sair. Como eu falei no início, os benefícios temporários, eles foram migrados à conta do Tesouro Municipal e essa previsão está no artigo 163 da Lei Complementar 312 de 2018 do município de Goiânia, que hoje é a nossa lei, é a nossa Bíblia em termos de benefícios previdenciários. E a redação do artigo diz o seguinte: os benefícios de auxílio natalidade, que esse já não era previdenciário. Esse auxílio natalidade ele já era um benefício estatutário que já era pago à conta do Tesouro. Então, os benefícios de auxílio natalidade, salário família, licença gestante ou maternidade, a adoção e da licença paternidade, do auxílio funeral e auxílio reclusão, de que tratam os artigos tais, serão custeados pelos poderes executivo e legislativo, respectivamente. O auxílio doença, ele está contemplado no artigo 113 da nossa lei complementar e também ele é de responsabilidade hoje do Tesouro. Agora nós vamos falar um pouco sobre as aposentadorias e as suas modalidades. Pessoal, aqui eu queria um pouco da atenção de vocês, começando a falar o seguinte: as aposentadorias, com a emenda constitucional 103,
houve uma alteração muito significativa. Inclusive, os nomes delas, de algumas delas, mudaram, né? Por que que eu trouxe aqui os nomes que já é do conhecimento de vocês? Porque para a nossa realidade não mudou. Então, hoje, do jeito que nós conhecíamos as nossas aposentadorias até então, com os critérios e requisitos para a sua concessão, eles permanecem. Então, por exemplo, hoje, no âmbito da União, acabou-se a aposentadoria por invalidez e no lugar dela entrou uma aposentadoria chamada aposentadoria por incapacidade. Essa aposentadoria por incapacidade lá, existem 3 níveis de grau de doença, vamos dizer assim, para que haja um enquadramento. Então existe aquela de natureza leve, média e pesada, que é a mais gravosa, né? Mas isso não nos diz respeito porque, para a nossa realidade, permanecem as aposentadorias anteriores, não mudou. Então, por isso que no início eu falei assim, que a Constituição, com a emenda constitucional, ela trouxe regras que são de aplicação obrigatória e outras de aplicação facultativa. Então, aqui no âmbito dos benefícios, né, nas aposentadorias e pensão por morte principalmente, nós continuamos com as regras antigas, sem aplicação das regras atuais que estão vigentes para a União e, por exemplo, que estão vigentes para o Estado de Goiás, porque o Estado de Goiás ele fez a reforma com base na emenda constitucional 103. Então vamos lá, aposentadoria voluntária integral. Quais são os requisitos hoje para a concessão dessa aposentadoria? Ela é aquela onde o homem completou os 35 anos de contribuição e obrigatoriamente, no mínimo, 60 anos de idade. Então, essa aposentadoria é aquela que o servidor trabalhou a vida inteira, completou todos os requisitos e vai ter direito a aposentar com o que a gente chama de melhor dos mundos, né? Com a aposentadoria calculada com base na última remuneração do cargo efetivo e com direito a reajuste dessa aposentadoria com base na paridade. Já a mulher, para essa modalidade de aposentadoria, ela tem que ter, no mínimo, 30 anos de contribuição e 55 anos de idade, né? Também aposentando com a última remuneração e com a regra da paridade para reajuste de benefício. Lembrando aqui que o seguinte, essa modalidade de aposentadoria, ela é devida para aqueles que, além de terem completado esses requisitos, ingressaram no serviço público até a data do advento da emenda constitucional 41, que é dezembro de 2003. Quem ingressou no serviço público até essa data tem direito, tem expectativa de aposentar nessa modalidade de aposentadoria. Luiz, quem entrou depois disso consegue aposentar por essa modalidade de aposentadoria voluntária integral? Sim, completando os requisitos do tempo de contribuição, que eu falei agora, e a idade, consegue aposentar por esse requisito, só que vai ter os proventos calculados com base na média contributiva desses anos todos. É uma aposentadoria diferente? É. Por quê? Aqui nós temos que fazer uma distinção entre integralidade e proventos integrais. O que é integralidade? Integralidade é você aposentar com base na sua última remuneração em atividade. Esse direito é dado àqueles que entraram até o advento da emenda 41, que é dezembro de 2003. Quem entrou depois disso tem direito a proventos integrais com base na proventos integrais, que aí a diferença é que eu vou pegar a média contributiva do período, abater as 20% menores contribuições desse período e as 80 maiores eu vou tirar a média. Em cima dessa média, eu vou constituir o valor do benefício previdenciário de aposentadoria da pessoa. Segundo ponto, segunda modalidade, aposentadoria por idade. Como que é essa aposentadoria? O servidor ele tem que ter, no mínimo, 10 anos de contribuição
e no caso do homem, ter uma idade não inferior a 65 anos e a mulher não inferior a 60 anos. Ou seja, eu ingressei tardiamente no serviço público, completei a idade, mas eu não tenho condições de implementar o tempo de contribuição necessário para a aposentadoria voluntária integral, que seria 35 para o homem, 30 para a mulher. Então, nesse caso, a lei trouxe essa segunda modalidade, que ela é uma aposentadoria por idade proporcional ao tempo de contribuição. Ela é proporcional. Então, eu fiquei 10 anos, eu teria que ter ficado 35 anos. Então, em cima disso, vai haver uma proporção com base na contribuição previdenciária que foi vertida ou que foi descontada de mim esse período inteiro. E aí vai fazer o cálculo do meu provento de aposentadoria. Pode. Ele averbando o tempo de contribuição anterior, só pode ser tempo anterior, né? Óbvio. Pessoal, vamos fazer o seguinte, eu vou responder esses questionamentos, esses que foram feitos, mas no final aí a gente vai abrir para perguntas. Acho que fica melhor assim. Mas voltando ao ponto, o servidor ele tem direito de averbar tempo de contribuição. Digamos, eu trabalhei no serviço privado, ou trabalhei no serviço público em outro concurso, ou comissionado, e eu ingressei em seguida no serviço público, no município de Goiânia. Então, eu pego esse tempo, lá no regime que for, né, vamos usar a regra aqui do regime geral de previdência, o INSS. Então, eu pego a minha CTC, correspondente a esse tempo, averbo no município, e esse tempo vai ser somado ao meu tempo de labor, ao meu tempo de trabalho no município, e vai definir o meu tempo final de contribuição para que eu possa aposentar. Certo? E aí, eu vou falar um pouco, aproveitar, vamos conversar um pouco aqui já sobre esse ponto. Existem vários tempos de contribuição e que trarão efeitos de averbação diferentes. Um tempo de contribuição hoje, ele pode ser averbado para fins de aposentadoria e para fins de quinquênio, tempo de ganho, o quinquênio que a gente recebe no nosso contra-cheque pelo tempo de serviço no município. Antigamente, até 2014, tempo público prestado em qualquer ente da federação, desde que fosse público, ele era contado para fins de quinquênio e aposentadoria. Só que nós tivemos uma alteração no nosso Estatuto do Servidor Público, Lei Complementar 011 de 92, e com essa alteração, o único tempo hoje que é contado para fins de quinquênio é aquele tempo prestado no próprio município de Goiânia. Seja ele na administração direta, indireta, ou as companhias que o município tem, ou empresa pública, a exemplo da Comurg. Então, esse tempo prestado lá, desde que ele seja anterior ao tempo do efetivo concurso do cargo em que o servidor vai aposentar, ele poderia ter sido averbado, e pode ainda, né, averbar para fins de quinquênio. Então, digamos, um exemplo, eu prestei um concurso para nível médio, trabalhei por anos no município, me desliguei, pedi exoneração desse cargo, passei em outro concurso de nível superior. Então, esse tempo, eu averbando, eu vou contar ele também para fins de quinquênio. Não, somente do município de Goiânia. Tempo público de outro ente, mesmo que seja tempo público, ele não pode mais ser contado para fins de quinquênio. Poderia, se tivesse sido averbado até o ano de 2014. Então, hoje, não mais. Luiz, mas eu tenho esse tempo por questões pessoais, por questões particulares, eu não averbei. Infelizmente, esse servidor perdeu o direito de ter contado esse tempo para fins de quinquênio. Aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez, ela independe do tempo de contribuição. E aqui nós temos dois tipos de aposentadoria. Nós temos aquela
que é com base, que dão direito a proventos integrais, ou seja, o tempo de contribuição ele independe, mas a minha doença, ela me dá direito a estar aposentado com a última remuneração do meu cargo efetivo. A outra modalidade é aquela que dá direito a proventos com base na média contributiva. E aqui, o que define essa possibilidade aqui, essa diferença? A natureza da doença. Se for uma doença grave, que aí nós temos um rol taxativo, né? Essas doenças dão direito à aposentadoria integral, independente do tempo de contribuição. Exemplo, câncer, AIDS, hanseníase, cardiopatia grave, entre outras. E existem aquelas doenças que são leves, vamos dizer assim, não tão graves, que a pessoa também tem o direito de aposentar, mas ela não vai ter direito de levar a última remuneração. Então vai ser calculado com base no tempo de contribuição dela, e aí vai fazer aquela média contributiva para que ela tenha direito de aposentar. Um excelente detalhe aqui, bem lembrado. A aposentadoria por invalidez, ela independe da data de ingresso no serviço público. Independe na seguinte ótica. Se eu entrei no serviço público, para fins de definição aqui, se eu entrei no serviço público anterior à emenda constitucional 41, que é o grande marco para definir integralidade ou proventos integrais, eu tenho direito de aposentar, com a doença, estando com a doença grave. Se eu entrei antes da emenda 41, vai ser última remuneração. Proventos integrais, última remuneração. Se eu entrei depois da emenda 41 e a minha doença é grave, eu vou ter direito de aposentar na totalidade, mas pela média contributiva. Que faz toda a diferença. Então, nesse ponto aqui, a data de ingresso no cargo, ela continua fazendo efeito para definir a forma de cálculo dos proventos da aposentadoria. A diferença é essa. E nós temos, por fim, a quarta modalidade de aposentadoria. Leve, por exemplo, eu tive um acidente na perna, exemplo, e eu não consigo mais desenvolver aquela atividade que eu desenvolvi. Então, eu vou ser posto vou entrar numa readaptação, vou ficar readaptado, aí a junta médica vai me conduzir readaptado por um período. Em seguida, eu não tendo condições de voltar para o meu trabalho, para as minhas atividades, a junta vai chegar à conclusão que é caso de aposentadoria por invalidez. Eu não tenho mais condições de voltar, mas a minha doença não é tão grave dentre aquelas que a lei constituiu como gravosa. Então, nesse caso, eu vou ter direito de aposentar sim, mas numa modalidade diferente, em termos de cálculo de proventos, daquela que uma doença mais gravosa me daria direito. Isso, tem um rol que está previsto, está contemplado na lei. Ele está contemplado na nossa lei. E nós temos aqui a última modalidade de aposentadoria, que é a aposentadoria compulsória. Essa aqui, o único requisito dela é a idade mesmo, né? Até o ano de 2015, a data limite para permanecer trabalhando era 70 anos. E aqui não tem distinção entre homem e mulher, a idade é a mesma, né? Só que em 2015 houve uma alteração, né, uma alteração de lei, uma alteração constitucional, na verdade, e que passou de 70 para 75 anos. Então, hoje, a aposentadoria compulsória, ela ocorre aos 75 anos, tanto para o homem quanto para a mulher. Como que funciona? Eu cheguei aos 75 anos e não tenho mais opção de permanecer no serviço. Como que vai ser a minha aposentadoria? Ela vai ser proporcional ao meu tempo de contribuição. Então, vai pegar ali na data em que eu completei e vai fazer o cálculo dos proventos com base na regra
na regra vigente, que é o cálculo levando em conta as contribuições vertidas nesse período em que a pessoa trabalhou. Então, eu tenho 20 anos de contribuição, completei 75 anos e sou homem. Então, meu cálculo vai ser como? Proporcional, integral seria com 35, vai fazer uma proporcionalidade das contribuições, considerando os 20 anos de contribuição. Um outro instituto que vale a pena trazer à discussão, para conhecimento dos senhores, é o abono de permanência. Muita gente acaba fazendo um pouco de confusão sobre o abono de permanência. O que é ele, na verdade? O abono de permanência é uma bonificação, vamos dizer assim, que o servidor tem direito a partir do momento em que ele completa todos os requisitos para aposentadoria voluntária integral e por motivos pessoais ele quer continuar trabalhando. Então, o homem completou os 35 anos de contribuição, completou os 60 anos de idade, mas ainda assim ele quer continuar trabalhando. Então, ele faz jus ao abono de permanência, que nada mais é do que um crédito que ele vai ter direito no valor que ele contribui mensalmente com a Previdência. Então, eu contribuo os meus 14% que eu contribuo com a Previdência, dá R$1.000. Então, eu vou ter descontado a minha contribuição de R$1.000 e, em contrapartida, o meu empregador, ele vai me dar aquele mesmo valor a título de crédito no meu contra-cheque. Então, é uma parcela que ele vai apenas abonar o desconto previdenciário de horas em diante. Então, por quanto tempo o servidor vai ter direito a esse abono? Pelo período que ele continuar em atividade após implementar os requisitos. É um benefício que é concedido de ofício? Não. Precisa de provocação. E o retroativo? A administração, ela considera que nasce o direito a partir do momento em que o servidor solicita. Mesmo que eu completei os requisitos e passei um tempo sem solicitar, infelizmente o servidor, ele dormiu quanto a esse benefício e ele só tem direito a partir do momento em que ele peticiona requerendo essa parcela. Licença prêmio, volta só uma tela. Licença prêmio. Pode contagem em dobro? O que significa isso aqui? A cada 5 anos de efetivo exercício, nós, servidores efetivos, temos o direito à licença prêmio, que são 90 dias de gozo remunerado. Até o advento da emenda 20, a emenda constitucional 20, que é de 98, ela permitia que a contagem de tempo fictício no município. Então, houve um direito para o servidor que, se ele tinha licença prêmio devida e não gozada até o ano de 98, ele poderia pegar esse tempo e, ao invés de efetuar o gozo da licença prêmio, ele efetuaria a contagem em dobro para fins de aposentadoria. Então, eu, ao invés de efetuar o gozo de 90 dias, eu teria, a cada 5 anos, 180 dias para ser contado para a minha aposentadoria. Isso era um benefício que durante anos ele vigeu e que, a partir de 98, ele deixou de ser contado. Mas deixou de que forma? Apenas a implementação do requisito. Porque, exemplo, eu sou servidor que ingressei antes de 98 e até o ano de 98 eu tive direito a uma licença prêmio, exemplo. Mas hoje, 2022, eu não efetuei o gozo ainda desse período e ele está adormecido lá no tempo. Eu posso contar esse período para a licença prêmio? Pode. Pode, desde que não tenha efetuado o gozo desse período ao longo do tempo. Então, se essa licença prêmio está lá, aguardando ainda o servidor definir o que ele quer fazer, um dos direitos que ele tem nesse período é efetuar a contagem em dobro. Então, ele já vai ganhar mais 180 dias no período contributivo dele para aposentar. Esse é o benefício da contagem em dobro. Agora nós vamos falar um pouco sobre pensão por morte.
né? A pensão por morte, assim como a aposentadoria, hoje lá no regime da União, é diferente, né? Então, a pensão lá, ela hoje é concedida de uma forma muito drástica, houve uma penalização muito grande para o servidor, para a família do servidor, na verdade, e a pensão, ela é concedida apenas sobre o 50% do que o servidor teria direito, mais 10% por cada dependente. Para nós aqui a realidade é totalmente diferente, né? Graças a Deus, em tempos de tolimento de direito do servidor, a gente ainda tem uma segurança de ter alguns benefícios melhores do que outros entes da federação. Não sei por quanto tempo isso vai perdurar, mas a realidade hoje é essa. Então, como que funciona a pensão por morte no âmbito do município? É aplicado a lei vigente à data do óbito. O que que isso traz de segurança para o regime previdenciário? Tudo que vai ser olhado, dependentes, quem são os dependentes, fulano tinha uma companheira, tudo isso é olhado no momento do óbito. Então, os requisitos para a pensão por morte, ela tem que ser olhada ali no momento em que aconteceu o falecimento do servidor público. E como que é o cálculo dessa pensão hoje? Até o teto do regime geral de previdência, que é 7.000 e alguma coisa, se a remuneração ou proventos desse servidor estiver dentro desse limite, a viúva ou os dependentes, os filhos menores até 21 anos, vão ter direito a essa pensão por morte no valor total do benefício. Sobre aquilo que ultrapassar o teto do INSS, abate 30% do valor e paga-se 70% desse valor. Quem são os dependentes hoje no município de Goiânia? Esposa ou companheira, filhos menores até 21 anos. Inexistindo esses dependentes, aí a gente pode, aí a lei prevê a possibilidade dos pais, né, desde que comprovem que tenham dependência econômica com o servidor, ou seja, o servidor é que era responsável pelo sustento desses pais, né? E isso em não havendo dependentes diretos, que são esposo, cônjuge, companheiro ou filhos até 21 anos. Só volta um pouquinho, por favor. Outro ponto que é relevante a gente considerar é o seguinte: até 27 de setembro de 2018, a lei previdenciária que garantia pensão por morte era a Lei 8.095. A partir de 28 de nove de 2018, a lei passou a ser a nossa Bíblia de Previdência hoje, que é a Lei Complementar 312 de 2018. Luiz, o que é que isso muda? Há alguma distinção? Até o ano de 2018, a nossa Lei 8.095, ela não contemplava a figura do estudante universitário como dependente previdenciário. Então, pensões que foram dadas com base na Lei 8.095 não gera direito para os filhos universitários maiores de 21 anos e até 24 terem direito à pensão por morte. Já a Lei Complementar 312, ela trouxe essa possibilidade. Então, somente óbitos acontecidos da vigência da Lei Complementar 312, ou seja, de 28 de nove de 2018 para cá, é que geram pensões para estudantes universitários de 21 a 24 anos de idade. Aqui a previsão constitucional do cálculo da pensão, que eu já falei, né? Ela está lá no artigo 40, parágrafo 7º, que a concessão do benefício, ela o cálculo é com base no valor total dos proventos para o servidor falecido até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência. E o 2 é correspondente ao valor da totalidade da remuneração do cargo efetivo em que se deu o falecimento até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral, acrescido de 70%
da parcela que exceder esse limite, caso em atividade na data do óbito. Então, essa regra aqui é a mesma para o aposentado e para o servidor que faleceu em atividade, né? Até o teto do INSS é 100%, acima do teto do INSS, abate os 30% e paga-se os 70% do excedente. Aqui um exemplo. Valor da remuneração do cargo efetivo, 4.100. Valor total da pensão por morte, porque está abaixo. Valor da remuneração, no segundo exemplo, 7.839. Cálculo da pensão. Aqui eu considerei como se o teto do INSS fosse 5.000, mas hoje é 7.400 e alguma coisa. Então, nesse exemplo aqui, se o teto fosse 5.839, então eu pegaria o total dos proventos, menos o teto, sobraria 2.000. 70% de 2.000 seria 1.400. Então, qual que seria o valor dessa pensão? Os 8.839, que é o teto, mais os 70% do que ultrapassou, 1.400, daria um total de pensão de 7.239,45. Ou seja, o servidor ele tinha uma remuneração total de 7.839, a pensão vai ser 7.239. Reajuste. Eu deixei um pouco para falar de reajuste, tanto das aposentadorias quanto da pensão aqui no final. A questão da paridade é apenas forma de reajuste do benefício. Hoje, constitucionalmente, nós temos duas formas de reajuste de benefício, tanto a aposentadoria quanto a pensão, que é ou paridade ou manutenção do valor real do benefício. Qual que é a distinção entre os dois? A paridade significa que o reajuste que os servidores em atividade terão vai ser o mesmo reajuste que os aposentados e pensionistas daquela categoria vai ter também. Então, eu entrei no serviço público antes da emenda constitucional 41 e me aposentei com integralidade e paridade. O que significa? O meu reajuste de horas em diante vai ser aquele que os servidores em atividade terão. Então, o prefeito concedeu para os auditores fiscais um reajuste de 10%. Esse reajuste também vai ser aplicado aos inativos, aos aposentados e aos pensionistas com paridade. Eu me aposentei em uma regra que não me deu direito à paridade. Como que vai ser o reajuste do meu benefício? Vai ser um reajuste chamado manutenção do valor real do benefício. Como que significa? Como que ele é aplicado? É o reajuste que o INSS aplica anualmente no mês de janeiro para os aposentados de lá. Esse reajuste também vai ser aplicado para os aposentados aqui no município de Goiânia, os servidores públicos que não se aposentaram com direito à paridade. Então, todo ano, esse reajuste vai ser aplicado no mês de janeiro correspondente. Luiz, isso é bom ou isso é ruim? Depende. Por que que depende? No passado, era tido como ruim. Mas nós vivemos anos, principalmente o período que antecedeu um pouco a pandemia e o período da pandemia propriamente dito, em que o prefeito, por questões orçamentárias, não houve um reajuste concedido para os servidores efetivos. E aí, como que ficaram os inativos que tinham direito à paridade? Eles ficaram sem reajustes. Ao passo que os servidores que não aposentaram com paridade, que aposentaram apenas com direito ao reajuste para manutenção do valor real do benefício, tiveram o reajuste que o INSS deu para os seus aposentados. Então, naqueles anos, se a gente pegar aqui como exemplo, aqueles que estavam com direito à paridade foram prejudicados em detrimento daqueles que não tinham direito à paridade. Então, por isso que muitas situações, a resposta depende, é relativo.
Sim. Só que aí... Doutora Lete, por favor, venha compor com a gente a mesa. Quanto ao índice de reajuste do INSS, ele varia anualmente, de acordo com alguns fatores da economia, como, por exemplo, a inflação. Então, todo ano, o INSS, no mês de janeiro, ele edita uma portaria, o governo federal edita uma portaria, delimitando qual o reajuste que vai ser aplicado aos benefícios e ao regime geral de previdência naquele ano. Então, esse reajuste é o mesmo que é implantado no município para aqueles que não têm direito à paridade. Então, no tocante às pensões por morte, qual a regra? A regra é a seguinte: aposentadorias com paridade gera pensões por morte com paridade. Aposentadorias sem paridade gera pensões por morte sem paridade. Então, o que vai definir o critério de reajuste das pensões é a aposentadoria que está dando direito a ela. Pode passar. Aqui é um resumo do que a gente já havia falado. Somente aposentadoria e pensão por morte ficam a cargo do RPPS, com a emenda constitucional 103, né? Os demais benefícios previdenciários correm à conta do Poder Executivo e Legislativo, respectivamente. Aqui eu trouxe um ponto para a gente discutir, é um ponto que está bastante em evidência no âmbito nacional, né? E essa semana nós tivemos uma sinalização, o julgamento não concluiu, mas nós tivemos uma sinalização do Supremo Tribunal Federal de como ficará essa questão da incidência de contribuição previdenciária para os inativos, para os aposentados e pensionistas, né? Lá no artigo 40 da Constituição, no parágrafo 18, com redação dada ainda pela emenda constitucional 47, não pela 103. Diz o seguinte: a incidência da contribuição sobre as pensões que superem o limite do regime geral de previdência. E se demonstrado que há déficit na forma da lei da responsabilidade previdenciária, pode alcançar valores que superem o salário mínimo. Quando que entra em vigor essa questão? Na data da lei do ente que referende o dispositivo. Qual que é a discussão aqui, na verdade? Seguinte: a partir da emenda constitucional 103, ela trouxe a possibilidade dos entes passarem a descontar a previdência sobre aposentadorias e sobre pensões por morte que ultrapassem um salário mínimo. Para nós, nada disso está valendo, porque, mais uma vez, nós não aderimos a essa parte da Reforma Nacional da Previdência. Então, hoje, como é que funciona? Os servidores do município, os aposentados e os pensionistas, só pagam previdência sobre aquilo que ultrapassa o teto do regime geral de previdência. Então, se nós temos uma aposentadoria ou uma pensão até o teto, ninguém paga previdência. Sobre o que ultrapassa o teto, paga na mesma alíquota vigente no município, que hoje é 14%. O que acontece? Eu vou pegar aqui o exemplo do estado de Goiás, que acabou tendo uma discussão recente. O estado, ele, além de ter aderido à reforma da Previdência, ele estipulou que os aposentados e pensionistas pagariam previdência se recebessem mais de um salário mínimo. Isso gerou uma discussão muito calorosa, várias ações judiciais, e o Estado voltou atrás, dizendo o seguinte: olha, ao invés de taxar quem ganha acima de um salário mínimo, os inativos, eu vou taxar, esse corte vai se dar em cima de R$3.000. Fez os cálculos atuariais lá e
encontrou uma saída para taxar apenas aqueles que ganham mais de R$3.000. É o que acontece hoje, é o que está vigente no estado de Goiás. Só que isso demandou várias ações judiciais a nível de Brasil, e o STF, uma dessas ações chegou ao STF em sede de recurso extraordinário, e o STF está estudando o tema. E essa semana o relator deu uma manifestação falando que entende, que há um entendimento de que é inconstitucional descontar previdência sobre os inativos acima de um salário mínimo. Foi apenas um sinalizador do relator, nós não sabemos ainda como que os demais ministros, como que a corte vai definir a questão, isso é coisa dessa semana, está bem recente, né? E o fato é que nós não sabemos também se o STF vai modular efeitos em relação a os entes que já estão praticando esse tipo de questão, mas para nós isso não influencia em nada, porque no município de Goiânia, volto a repetir, nós não estamos diante desse tipo de questionamento, né? Pode vir futuramente? Só um adendo aqui, caminha, eu estava em Brasília na segunda-feira, caminha no sentido de aqueles que já estavam aposentados ou pensionistas por ocasião, não mexe. Exatamente. Aí aqueles que forem aposentados, né, ou tiverem suas pensões deferidas após, aí sim. Essa é uma das discussões, e parece, tá, gente, porque Brasília é um negócio meio diferente, caminhar nesse sentido. Pelo menos foi o que a gente ouviu da Comissão de Direito Previdenciário agora segunda-feira. Perfeito, doutora. E aí, o que fica para nós em relação a isso? Apenas uma expectativa de como a coisa vai se concretizar, mas fato é que, para nós chegarmos a esse nível de discussão no município, primeiro, nós teremos que ter uma reforma da Previdência, teremos que, através de lei, o município instituir essa cobrança para os aposentados e pensionistas, coisa que no curto prazo a gente não está enxergando ainda a possibilidade de isso se concretizar. Então, nesse cenário aí, ainda bem que nós estamos no melhor dos mundos, né? Nós não tivemos qualquer alteração legal para permitir essa situação. Acima do teto. Isso. E um outro ponto que eu queria destacar nesse cenário é a figura da imunidade parcial da contribuição previdenciária e a isenção do imposto de renda. Todo e qualquer aposentado e pensionista, como você bem colocou, só paga sobre o que excedeu o teto do INSS. Só que a Constituição trouxe um benefício que vai além. Ela trouxe uma possibilidade, a gente chama de imunidade porque foi a Constituição que trouxe. Parcial, porque ela, para a maior parte das categorias, ela não pega a totalidade dos proventos. Então, como é que funciona? Aquele aposentado ou pensionista que, além de estar nessa condição, tem uma doença grave, que a lei também está trazendo o rol dessa doença grave, o teto de desconto, ele dobra. Então, se em vias normais, digamos que seja 5.000 teto, eu estava isento ou imune até 5.000 e eu tenho uma doença grave, o meu teto dobra. Então, ele vai para 10.000. Isso nós vínhamos aplicando no município de Goiânia, né? Em relação ao imposto de renda, não há qualquer discussão, porque é uma isenção trazida por lei. Então, não há discussão. Já no âmbito da contribuição previdenciária, houve a reforma, e na redação da Constituição atual, com o advento da emenda 103,
esse benefício já não existe mais. Estado de Goiás, por exemplo, não tem mais esse benefício para os inativos de lá. Mas para nós, ele continua existindo. Por quê? A Constituição deixou claro, a emenda 103 deixou claro que apenas haveria uma revogação desse dispositivo caso nós aderíssemos à Reforma Nacional da Previdência, aderíssemos à emenda 103. E como não houve essa adesão, esse benefício ele continua existindo para nós. Só que no ano de 2021, houve uma discussão no âmbito do STF se o fato da Constituição trazer esse dispositivo, ele seria autoaplicável ou não. E um recurso extraordinário, provocado até pela Justiça do Rio Grande do Sul, chegou no STF, e o STF se posicionou dizendo que esse dispositivo da Constituição ele não é autoaplicável. Ou seja, mesmo a Constituição trazendo essa imunidade da contribuição previdenciária, essa imunidade parcial, a lei do ente que disciplina os benefícios previdenciários teria que trazer um dispositivo regulamentando esse direito. E muitos entes perderam esse benefício por não ter regulamentado. No nosso caso, a Lei Complementar 312, ela tem essa regulamentação, lá no artigo, se não me engano, no 81, e diz que os aposentados e pensionistas com doença grave têm direito a esse benefício. E aí o que o STF fez? Ele modulou efeitos. O ente que concedeu o benefício, mesmo sem ter uma lei regulamentadora, não poderia ir atrás dos seus inativos para buscar uma devolução. Mas, a partir daquele momento, só poderia conceder se tivesse a lei regulamentadora. Então, qual que é o nosso cenário hoje? Nós temos essa regulamentação, está em vias de sair um decreto do prefeito só colocando quais são as doenças em complemento à lei, porque a lei também ela regulamentou, mas ela não trouxe o rol, né? Então, é um processo que está em vias de ser sanado atualmente, mas o que importa dizer, no momento, é que esse benefício, ele continua sendo assegurado para os nossos aposentados e pensionistas. Eu vou aproveitar, tá? Eu vou aproveitar aqui. Nós temos duas situações, por exemplo, que a doença é grave, tem a isenção do imposto de renda, e nós estamos exatamente nessa situação. Tenho a isenção do imposto de renda, mas não tenho a isenção da contribuição. Então, até que saia este decreto, nada será feito. Nada será feito. Então, porque está havendo, inclusive, um sobrestamento no município, há um sobrestamento, até que haja a publicação efetiva desse decreto. Porque, por exemplo, trazendo o rol de doenças. E hoje esse decreto está onde? Porque até a última vez que eu liguei para saber a quantas andava essa regulamentação, lá no Goiânia Prev, a informação é de que ele já estaria no gabinete do prefeito para assinatura. Exatamente. E continua nessa mesmo? Situação, exatamente. Continua no gabinete do prefeito? Continua no gabinete. Então, na nossa categoria, gente, nós temos dois filiados que está nesta condição. Conseguiu a isenção do imposto de renda decorrente de doença grave, todavia, nada foi feito com relação à previdência por conta desse decreto regulamentador. Olha como às vezes a gente falando de um tema que a gente pode achar que está distante, né? E está aqui no nosso dia a dia. E eu já liguei tem exatamente 3 semanas e a informação foi essa, de que está na sala do prefeito. Exatamente. Obrigada. A gente tem uma expectativa que nos próximos dias aí esse decreto vai ser publicado, né? Já está realmente em fase final para edição.
Pessoal, aqui nós temos um outro ponto que tem dado uma certa dor de cabeça, que é a acumulação de benefícios disposta lá no artigo 24. Desculpa aqui, apenas um ponto é que na redação ali no slide ficou como PEC 6. É porque era o projeto de lei que deu origem à emenda constitucional 103, era esse projeto. Então, é o artigo 24 mesmo, mas da emenda constitucional 103. O que acontece? A emenda ela trouxe essa possibilidade de taxação na acumulação de benefícios quando envolver uma pensão por morte. Então, sempre que houver uma pensão por morte em acumulação com uma aposentadoria ou com mais de uma aposentadoria, o servidor ele vai ter que optar por um benefício principal, integral, e em cima do segundo ou dos demais benefícios vai haver uma redução nele, vai haver um corte proporcional que a própria Constituição já trouxe a modalidade em que isso vai acontecer. Mas lembrando que para a gente falar nessa acumulação de benefícios aqui, nesse corte, sempre tem que envolver uma pensão por morte. Por quê? Exemplo, existem algumas categorias de servidores públicos que a Constituição deu o direito de acumular mais de um cargo e, consequentemente, receber a remuneração desses cargos acumuláveis na forma da lei, né? São eles, por exemplo, o pessoal do magistério, que tem direito a ter 2 cargos, o pessoal da saúde, médico, um cargo de magistério, da educação, acumulado com um técnico. Então, essas categorias, elas têm direito a acumular, licitamente. Só que, a partir do momento que eu coloco uma pensão por morte no meio, ou seja, o servidor, além de estar nessa condição de servidor, ele também passa a ser detentor de uma pensão por morte. Nessa situação, ele vai optar por um benefício principal e, a partir do segundo benefício, ele vai ter uma redução nele, né? Isso é norma de imposição obrigatória, independente da gente ter aderido ou não à parte facultativa da emenda constitucional. Isso aqui nós somos obrigados a aplicar. E o município de Goiânia já está aplicando devidamente essa realidade. Tanto é que hoje, qualquer servidor que vai aposentar, ele é obrigado a preencher um termo, uma declaração de acúmulo de benefícios, para dizer quais os benefícios previdenciários que ele já tem, e em sendo o caso de acumulação, no momento em que é feito o cálculo daquele benefício que ele está pleiteando, ele vai ser chamado à responsabilidade nessa situação aqui. Então, ele vai ter que optar por um benefício. Pode passar. Aqui nós temos também um exemplo concreto dessa realidade. Um filiado faleceu, a esposa servidora pública municipal, e ela já aposentada, ao receber a pensão decorrente da morte, ela teve que fazer essa opção. Então, no imaginário dela, o que ela iria receber? Os proventos dela e os proventos na integralidade do falecido. Isso não aconteceu, foi assim um motivo de muita insatisfação, né? Mas é o que ele acabou de dizer, é a legislação. Então, às vezes, quando eu atendo que a gente vai falar de morte, né, presidente, não é um assunto muito bacana, mas a gente tem que ter essa previsibilidade, né? Segundo o poeta, a morte é prima irmã da nossa vida. Então, o que acontece? Quem tem duplo vínculo na saúde, quem tem a esposa ou o esposo, servidor, companheiro, companheira, servidor, tem que ter mais ou menos, ter essa análise. Por isso que às vezes quando eu falo assim, vocês querem falar de previdência, então vem aqui, porque a gente precisa de muitas informações. Às vezes ingressou na mesma data,
mas tem situações que são diferentes, né? E vocês acompanham isso muito lá na Previdência, né? Idade, mês, enfim, são vários fatores. Tempo no cargo, tempo de exercício no cargo, tempo que é trazido do regime próprio de Previdência. Então, assim, precisa, hoje, mais do que nunca, precisa ser feita essa análise, né? Aqueles que fazem uma programação de vida têm também que ter essa programação para não ser surpreendido, porque naquele momento já tem o fato da perda, e aí no imaginário ainda é pior ainda. Por quê? Porque às vezes você colocou aquilo como real e na verdade não vai ser real. Então o que aconteceu? Teve que fazer a opção. Então, como ela também tinha um salário bom, ela ficou aí resignada, porque ela queria os dois, mas ao mesmo tempo. Então é conta, tem que fazer conta para ver o que é menos prejudicial nessa situação. Pessoal, e assim, o que a doutora falou é muito importante, e mais do que nunca hoje nos nossos dias, nós temos que fazer um planejamento previdenciário, né? Cada servidor tem que fazer o seu, né? Porque é muita coisa que está em jogo, são muitas opções que devem ser colocadas na mesa para que o servidor realmente ele tenha, ele tome aquela que seja mais traumática, porque a partir daquela decisão vai haver um reflexo para o resto da vida, né? E assim, a gente, enquanto entusiasta do direito previdenciário, nós vemos que a cada ano que se passa, a cada reforma que se passa, os direitos dos servidores eles estão cada vez mais sendo tolhidos, né? E isso é muito ruim, né? Isso tem dado um reflexo bem negativo, né, na vida de todos nós, vamos dizer assim. E lá no Goiânia-Prev, a gente tem tido essa sensibilidade, a equipe tem estado sensível ao servidor e sempre orientar, no sentido de orientar o servidor naquela decisão que seja menos traumática para ele. Por exemplo, em relação a essa situação do acúmulo aqui, nós nós estudamos, vimos realmente o que seria menos traumático, mas não teve outra forma, a não ser pela aplicação mesmo disso, porque é regra constitucional, né? A Constituição impôs isso. E não teve como o município se furtar de fazer a aplicação do jeito que o texto constitucional reza. Então, por exemplo, aqui, como que está essa regra de acumulação hoje? Lá no parágrafo 2º do 24 diz o seguinte: nas hipóteses de acumulação prevista no parágrafo 1º, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos benefícios apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas. Primeiro, 60% do valor que exceder um salário mínimo e até 2 salários mínimos, 40% do valor que exceder 2 salários mínimos e até 3, 20% do que exceder 3 salários mínimos e até 4, e 10% do valor que exceder 4 salários mínimos. Parágrafo 3º. A aplicação do disposto no parágrafo 2º poderá ser revista a qualquer tempo, a pedido do interessado, em razão da alteração de algum dos benefícios. Parágrafo 4º. As restrições previstas nesse artigo serão aplicadas se o direito aos... não serão aplicadas se o direito aos benefícios houver sido adquirido antes da entrada em vigor da emenda constitucional. Ou seja, pensão por morte adquirida até o dia 12 de novembro de 2019 não entra nessa regra. Todas aquelas posteriores a essa data, infelizmente, estão sujeitas à regra de acumulação. Então, assim, nós temos visto, como a doutora acabou de falar, vários casos concretos em que os servidores, os aposentados ou pensionistas têm saído do Goiânia-Prev chorando. E tem casos onde
pessoas fazendo o seu planejamento, acaba sendo muito mais vantajoso renunciar ao benefício de pensão por morte. Já tivemos esses casos lá. Porque quando aplica essa regra de acumulação, fica mais vantajoso a pessoa abrir mão de uma pensão por morte para continuar recebendo, por exemplo, 2 aposentadorias. Porque se ela faz a opção por continuar com os 3 benefícios, a redução nos outros 2 vai ser muito maior do que o somatório dos 3 benefícios depois da acumulação. Então, assim, realmente são regras que vieram mesmo trazendo um grau de ofensividade muito alto, mas que nós não temos o que fazer a não ser realmente aplicar o que a Constituição determina. Pessoal, então, em linhas gerais seria isso, e agora nós vamos abrir para perguntas e estamos à disposição dos senhores.